Salve, salve galera tricolor, tudo bem? Eu sou Alexander Guimarães, aqui é o Flu na Lata, um canal dedicado ao tricolor das Laranjeiras, ou Fluminense Futebol Clube. Bem galera, esse Flu na Lata começa com uma retificação. Eu acabei me empolgando e acabei dando a informação de que o sorteio da Copa do Brasil iria acontecer nesta quinta-feira, dia 17. Pois é, deu para perceber que não foi isso que aconteceu, né? Eu acabei me empolgando, eu vi uma matéria dando essa data, só que eles falavam que deve acontecer. Deve acontecer não quer dizer que vai acontecer, né? Pois é. O sorteio só será na terça-feira, então fica aqui a minha retificação do vídeo anterior. O sorteio das oitavas da Copa do Brasil será realizado no próximo dia 22, terça-feira, na sede da CBF aqui no Rio, na Barra da Tijuca. Segundo o site do Globo Esporte, será à tarde, às 4 horas da tarde. Então fica feita a retificação aí e a gente vai aguardar no dia 22 quem que o Flusão vai encarar pela Copa do Brasil, né? Lembrando, não tem divisão de pote realmente. O Fluminense pode pegar qualquer adversário. O mando de campo também será sorteado. Vai ser sorteado se o Fluminense vai jogar a primeira partida em casa ou a primeira partida fora, assim como todas as outras equipes, né? As partidas estão previstas, há uma previsão de que elas acontecerão. As partidas de ida na semana do dia 28 de julho e as partidas de volta na semana do dia 4 de agosto. E estão a previsão. E o VAR estará presente nas oitavas, a partir das oitavas da Copa do Brasil, né? Lembrando que até essa terceira fase não tinha o VAR, mas a partir das oitavas o VAR estará presente, né? E quem são os classificados, os 16 classificados, né? Bom, os classificados: o ABC de Natal, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, haja Atlético, né? O Bahia, o CRB que eliminou o Palmeiras, o Criciúma, Flamengo, o Fluminense, né? Fortaleza, Grêmio, Juazeirense que eliminou o Cruzeiro, Santos, São Paulo, o Vasco da Gama e o Vitória que eliminou o Internacional. Essas são as equipes que estarão no sorteio, agora sim, do dia 22, a próxima terça-feira, 4 horas da tarde, segundo o site do Globo Esporte. É isso aí, feita a retificação. Bom, galera, mas na quinta-feira, o Fluminense jogou contra o Santos no Maracanã e venceu por 1 a 0. Gol do vovô Nenê, o vovô está on de novo. Nenê fez o gol da vitória do Fluminense no jogo em que o Nenê completou 100 jogos com a nossa gloriosa camisa, a gloriosa camisa tricolor, 100 jogos do Nenê com ela. E o Nenê acabou marcando o gol da vitória no início do segundo tempo, né? Um cruzamento do Egídio, o Fred cabeceia tentando ganhar pelo alto, na área, a bola volta, ia vir para o Caio Paulista, o jogador do Santos tira a bola, chuta a bola para cima, só que a bola viaja, ainda fica dentro da área e vai para pertinho do Nenê, o Nenê bate de voleio, ele dá um chicote, pá, de voleio, a bola bate no gramado, chicotinho, a bola bate no gramado e entra 1 a 0 Fluminense, e foi com esse gol que o Fluminense venceu o Santos Futebol Clube, né? Bom, uma partida em que o Fluminense, tirando o lance do gol, ele criou uma boa oportunidade no início da partida, um cruzamento na área, o Fred cabeceou dentro da área, tentando encontrar o Caio Paulista cabeceia no travessão, quase o Fluminense abre o placar, né? No início da partida, e eu me lembro de um chute que acabou não sendo muito forte do Caio Paulista. Fora isso, cara, a maior parte das oportunidades foi do Santos. O Santos criou várias oportunidades. Eu vi umas 7, 8 oportunidades. Só o Marinho perdeu umas 3. E o Marcos Felipe foi o grande nome do Fluminense, né? Baixou o castigo no Marcos Felipe. Se não fosse o Marcos Felipe, essa vitória não viria, não. Claro que algumas jogadas, o Marinho, por exemplo, teve um chute ali ou dois ali que ele facilitou a vida do Marcos Felipe, mas mesmo assim ele estava lá, e outras ele andou fazendo até ponte, né? Então
O Marcos Felipe foi sem dúvida o melhor da partida. E o Santos, que é dirigido pelo Fernando Diniz, acabou caindo naquela situação que volta e meia acontece com o Fernando Diniz, né? Os times dele jogam muito bem. A gente viu isso no Fluminense quando ele era treinador em 2019, né? Jogam muito bem e muitas vezes criando várias oportunidades, não consegue o gol, a gente toma um gol, perde 1 a 0, como aconteceu, fica no 0 a 0. Já teve situações, às vezes até se dá muito bem, né? A gente lembra do Fernando Diniz dirigindo o Fluminense goleando o Cruzeiro por 4 a 1, goleando o Nacional de Medellín pela Sul-Americana por 4 a 1, fazendo 3 a 1 para cima do Peñarol também pela Sul-Americana. Teve uns grandes resultados também, né? Mas de vez em quando acontece isso com o Fernando Diniz. Para nossa sorte aconteceu de novo. Mas a gente, enfim, boa sorte aí pro Fernando Diniz, desde que não seja contra o Fluminense, né? Com o São Paulo ele já não teve tantos problemas assim, mas é uma coisa que parece que atrapalha um pouco o Fernando Diniz aí, né? E pelo visto o Gravatinha estava lá e ele sabia que ia ser 1 a 0 o Fluminense, gol do Nenê. Bom, tem que melhorar, né, gente? Não é porque ganhou, quem viu a partida sabe que o Fluminense tem que melhorar. De repente, um outro adversário, se acontecer o que a gente viu na quinta-feira, dificilmente o Fluminense sairá impune, né? Então tem que melhorar, não é porque ganhou que tá tudo bem. Não pode o Fluminense sofrer tantos ataques, tanta pressão como sofreu contra o Santos, né? Bom, mas fica aí. Nessa partida, o Samuel Xavier não atuou, ele sentiu a coxa esquerda no jogo anterior contra o Bragantino, ele até saiu no final da partida, né? Ele não pôde atuar e entrou o Calegari no lugar dele, eu acho que o Calegari foi bem na partida. E o outro que não atuou foi o Nino. O Nino teve uma gastroenterite assim, pouco antes da partida, e entrou no lugar dele o Manuel. O Manuel atuou, acho que até o Manuel foi bem também, né? Eu acho que foi bem o Manuel, sim. O Nino, que está convocado para a seleção olímpica, né, estará em Tóquio. Houve aí questionamento se o Fluminense não deveria liberar o Nino para as Olimpíadas, já que ele vai ser um desfalque importante, coisa e tal. Mas, cara, eu sinceramente é meio complicado, eu acho meio complicado você chegar para um jogador jovem como o Nino, e chegar, ó, cara, você não vai, o seu sonho olímpico, seu sonho olímpico deixa pra lá, nós estamos precisando de você aqui, eu não quero que você dispute a Olimpíada não. É meio complicado, cara. Eu, sinceramente, se eu tô no lugar da diretoria do Fluminense, eu faria o mesmo. Eu liberaria o Nino. Apesar de que ele vai fazer falta, mas o Fluminense contratou bons zagueiros reservas, no caso o Manuel e o David Braz, justamente para se houvesse um problema de contusão, convocação para a seleção brasileira, uma série de coisas, né? Então, eu acho que fizeram bem em liberar o Nino, sim. Bom, a próxima partida do Fluminense é contra o Fortaleza, que é o líder do campeonato, né? Ah, Alexandre, só tem 4 rodadas do campeonato. Não interessa, o líder do campeonato é o Leão do Psyu Fortaleza, né? A nossa próxima partida é contra eles neste domingo, né? Mais conhecido como amanhã, né? Não sei se você estará vendo esse vídeo ainda nesse sábado ou só no domingo, mas a partida neste domingo, às 18 horas e 15 minutos lá no Castelão, jogo difícil para o Fluminense. O Fluminense que não contará com o Iago, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Havia dúvida do Roger Machado se jogaria o André ou o Wellington no lugar do Iago. E o Roger Machado, há pouco tempo saiu a informação pelo Globo Esporte que ele deve colocar o André para jogar. O Roger Machado falou que o André abre aspas, está merecendo uma oportunidade. Foi o que disse o Roger Machado, né? Tem treinado bem, também faltou declarar outra informação dele. Então o André deve atuar no lugar do Iago e o Wellington deve ficar no banco mesmo, né? E o Nino, que teve o problema da gastroenterite, ele volta no lugar do Manuel normalmente. Calegari, o Samuel Xavier ainda não poderá atuar por conta dessa lesão na coxa esquerda, está em tratamento. Calegari fica ainda na lateral direita, né? Bom,
Dito isso, minha gente, vamos falar do caso Metinho, né? O Metinho que, conforme o Globo Esporte, o Metinho foi liberado pelo Fluminense já para ir lá para o time lá da França, lá ligado ao Grupo City, né? Acho que se não me engano o nome do time é Troyes, né? E o Fluminense já liberou ele para atuar. Inicialmente uma coisa meio estranha, né? Ué, por que o Fluminense já liberou se podia estar com o jogador? Tudo bem que ele não está jogando, mas a gente está até a torcida pedindo que o Metinho tivesse oportunidade, né? Por que liberou se não podia liberar? Só poderia liberar no final do ano, assim como vai acontecer com o Kaique lá para o Manchester City, né? Mas o Fluminense liberou, lembrando que o Metinho foi vendido por 5 milhões de euros, que em reais dá 30 milhões de reais, mais um bônus de até 8 milhões de euros. Até, pode ser menos ou pode ser até isso daí, né? Se chegar aos 8 milhões de euros, esses bônus, o Fluminense, além dos 30 milhões de reais, 5 milhões de euros equivale a 30 milhões de reais, esses 8 milhões de euros equivalem a 48 milhões e 600 mil reais. Se completar o bônus inteiro, né, performance, atuações pelo time, tem uma série de situações para você conseguir, o Fluminense conseguir os bônus, né? Lembrando que os bônus são todos atuando pelo Manchester City. Hoje a FIFA determina que esses bônus sejam todos referentes ao time que fica com o jogador. E não, por exemplo, se o Metinho estivesse atuando pelo Fluminense, esses bônus não valeriam, não valeria bônus para o Fluminense receber, né? Como aconteceu com o João Pedro lá atrás, antes dele se apresentar ao Watford da Inglaterra, né? Bom, enfim. Mas aí saíram duas matérias no Netflu em que o Netflu, na primeira matéria, tem informação de que uma das coisas que fez com que o Metinho saísse mais cedo do Fluminense teria sido um atrito com o técnico Roger Machado. Ele teria pedido para mais oportunidades para jogar no time principal, né? E parece que o Roger Machado não teria gostado desse pedido dele. E a outra situação é porque, como o Metinho não estava atuando mesmo, entre profissionais, também havia um acordo, um acordo. Também havia um acordo para que Metinho fosse mais utilizado, acordo com o Grupo City, né? Parecia que havia um acordo, segundo a reportagem no Netflu, e como o Fluminense não estava cumprindo esse acordo de botar rodagem, minutagem para o Metinho, o pessoal lá do Grupo City pediu para que ele se apresentasse logo lá na França, né? Aí sai uma reportagem, outra do Netflu, do pai do Metinho, o senhor Abel Silu, confirmando que houve o atrito com o Roger mesmo e confirmando que havia um acordo, uma promessa de que o jogador pudesse atuar pela equipe profissional, coisa e tal. Ele reclamou que o jogador acabou parando no sub-23, realmente parou, né? Enfim, uma confusão danada, um constrangimento, uma coisa estranha. E aí, matéria do Globo Esporte, o presidente Mário Bittencourt, ele abre aspas com o Mário Bittencourt, procurando esclarecer a situação aí do Metinho. Não, ó, em nenhum momento, abre aspas, Mário Bittencourt, isso está no Globo Esporte. Em nenhum momento foi garantido ao atleta, o Metinho, tempo de jogo no time principal. Né? Então, não, segundo o Mário Bittencourt, não foi garantido tempo de jogo no time principal ao Metinho, né? Acertamos que ele ficaria mais um ano no clube para que concluísse seu desenvolvimento profissional. Talvez isso explique ele tá aparecendo tá lá treinando pelo sub-23, né? O que foi aceito pelos europeus desde que houvesse, aí que ficou meio estranho, né? Desde que houvesse utilização efetiva em campo no time principal. Aí eu que achei estranho, né? Ele falou que não havia garantia ao atleta dele jogar, ter tempo de jogo no time principal. Mas para ele ficar no Fluminense, foi aceito pelos europeus desde que ele tivesse utilização efetiva em campo no time principal. Não entendi, ué. Tinha acordo ou não tinha acordo? Esquisito, né?
Aí ele fala, como não foi aproveitado num curto prazo, houve consenso entre Fluminense, Grupo City e o Troyes, em concordância com o que foi estabelecido no acordo, aí já fala no acordo, né? De que o jogador fosse liberado. Aí fala que aqui ele não foi utilizado durante o curto prazo. Quer dizer, dá a impressão aqui que houve algum acordo, alguma coisa assim, nem que tenha sido uma coisa mais verbal, né? Então provavelmente pode ter tido uma promessa mesmo, né? Estranho. Aí ele fala que estamos construindo, fala da boa relação com o Grupo City, coisa e tal. Como é que é? Estamos construindo uma parceria com o Grupo City, queremos que o atleta se desenvolva por lá, né? Coisa e tal. Aquela situação, a boa relação com o Grupo City, que o Fluminense divulgou inicialmente, isso teria sido motivo para a liberação dele. E ainda tem o interesse do Fluminense, ele fala aqui, para que, por conta dos bônus, ele atuando por lá, o Fluminense, por lá que o Fluminense teria a possibilidade de ganhar os bônus, né? Bom, aí na quarta-feira, a Pro Manager, que é a empresa que representa, que gerencia a carreira do Metinho, divulgou a seguinte nota oficial e o pai dele também, pela nota oficial, o pai concordou com tudo, né? O pai que chegou a reclamar de toda a situação, coisa e tal, confirmou o atrito com o Roger, reclamou que o jogador voltou para o sub-23, um monte de coisa assim. Ó, aí ele falou, entre as coisas aqui, eu vou resumir aqui, ó, aqui a partir do segundo parágrafo, a mesma situação que o Mário fala. Em nenhum momento foi garantido a Metinho, ó, por contrato ou outro tipo de acordo, o tempo de jogo do atleta no time profissional do Fluminense. Quer dizer, não houve acordo, seja por contrato ou coisa verbal, o que está falando aqui, né? Após a conclusão da negociação, ficou acertado de que ficaria mais um ano no clube para que concluísse o seu desenvolvimento profissional, foi o que o Mário Bittencourt falou, o que foi aceito pelo Grupo City. Aí fala de novo, desde que houvesse minutagem do jogador em campo no time profissional do Fluminense. Quer dizer, não houve nenhum acordo, seja verbal ou no papel, mas ele ficou desde que houvesse minutagem no time principal. Confuso, né? Afinal de contas, era para ele atuar ou não era para atuar? Uma hora falou que não tinha acordo nenhum para ele atuar no time principal, mas depois tanto o Mário Bittencourt quanto a nota que oficial da Pro Manager e também assinada pelo pai do Metinho falam que ele ficou também desde que ele atuasse, também tivesse minutagem no time principal. Quer dizer, uma coisa assim meio contraditória, né? Como o atleta não deverá ser utilizado pela equipe profissional, houve consenso entre o Fluminense e o Grupo City em concordância com o que foi estabelecido no acordo de que o jogador fosse liberado. Mais ou menos o que o Mário falou. Também cabe ressaltar que em nenhum momento o jogador pediu que jogasse no profissional, qualquer profissional da comissão técnica, que fosse mais aproveitado na equipe principal. Aí desmentiu o que o pai do Metinho falou, de que ele teria cobrado do Roger, cobrado não, pedido ao Roger mais oportunidades, aqui a nota desmente, né? Enfim, ficou essa coisa estranha. A gente fica sem saber se o Metinho tinha que ter atuado mais ou não. Uma hora fala que não tinha acordo para isso, outra hora diz que ele tinha, ele só ficou porque tinha que estar desde que ele tivesse minutagem no time principal ou atuasse de vez em quando no time principal, enfim. Mas de qualquer forma, a informação do Mário Bittencourt e da nota da empresa que gerencia a carreira do jogador e também o pai do jogador junto, meio que acabaram concordando. E no final, Metinho, uma boa sorte para você. Independente se houve constrangimento, se houve confusão, não sei o que, eu só quero dizer o seguinte: a torcida tricolor sempre quis que você tivesse oportunidades no time do Fluminense, mesmo sabendo que você já estaria já tendo que se apresentar lá na França. Boa sorte, garoto. Tomara que você faça muito sucesso. Uma pena você não atuar pelo time profissional do Fluminense. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu, galera.